Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedidas, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus estava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um excelente domingo para você e para sua família. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem, esse evangelho, há poucos dias atrás, eu li esse evangelho aqui e já fizemos uma meditação. Vamos ver o que sai hoje, né? Muito bem. Aí começa a falar que depois da multiplicação dos pães. Então vamos começar por aqui. Aquele episódio da multiplicação dos pães que vimos também semana passada, onde Jesus, 5 pães, né? E aqueles peixes, Jesus vai alimentar uma grande multidão. Alguns, infelizmente, acham que não foi um milagre, foi apenas uma partilha. E é isso que o diabo quer que a gente pense, ou que sejamos contaminados a pensar que não se tratou de um milagre, mas foi um milagre que Jesus realizou. Então, depois desse episódio da multiplicação dos pães, diz o evangelho de hoje, né, que Jesus mandou que seus discípulos entrassem na barca. E eles foram, né? Eles foram em frente. Jesus, ele permaneceu para despedir das multidões, para abençoar aquelas pessoas. Então, esse evangelho deste domingo nos traz um detalhe interessante. Jesus, ele vai ao encontro daquelas pessoas. Olha que eles tinham sido saciados da sua fome e Jesus manda que os discípulos vá à frente, fica ali com aquela multidão, vai ainda se despedir delas. E depois que Jesus despediu o povo, Nosso Senhor foi ao monte e ficou rezando sozinho. Eu estou indo pelos detalhes que o Evangelho está nos dando, né? Indo por ponto a ponto aqui, que é interessante. A noite vai chegar, Jesus continua só, a barca já estava longe da terra, diz, e o mar estava agitado. É aqui que entra o segredo desse Evangelho. O mar estava agitado. Também nossas vidas têm andado agitada com muita coisa. Mas Jesus está dizendo para nós: coragem, não tenha medo. Eu sei que a palavra de Jesus é uma palavra forte, mas nós somos pecadores. Nós não estamos, digamos, conseguindo, né, entender bem os acontecimentos do mundo. E aí a gente fica com medo, ficamos preocupados porque amamos a verdade e muitas vezes nos sentimos, eu falo por mim, nos sentimos sozinhos na defesa da verdade.
E aí é preciso que a gente verdadeiramente, né, nos, no- que a gente possa pedir a Jesus para que Ele nos sustente quando acontecer essas coisas em nossas vidas. Para que Ele, assim como Pedro, que vai ao encontro de Jesus, o vento sopra forte, ele começa a ter medo, então ele vacila na fé, mas ele estende a mão. Então, que a gente possa estender a mão para Jesus quando a gente perceber que a nossa fé, que a nossa esperança está começando a afundar. Pedro grita por socorro. A gente também precisa gritar. Porque precisamos pedir a Jesus para entrar na barca de nossa vida, para acalmar a tempestade do nosso coração, para fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, nossa esperança. A gente precisa ter força para que nenhuma tempestade nos faça esquecer que Deus é o nosso Senhor, Ele nos quer, Ele nos ama, Ele estende a mão quando os ventos fortes batem sobre nós e a gente começa, com medo, a afundar. Então nós precisamos gritar para Jesus para que Ele nos salve, que a gente possa entender que muitas vezes as tempestades da vida pode se transformar numa profissão de fé. Sim, porque Pedro vai gritar: Senhor, salva-me. Ele vai ter medo da morte, Pedro, né? Quando Pedro pede, Jesus dá a permissão, e quando ele vacila e começa a afundar, ele pede por socorro: Senhor, salva-me. Acho que estamos num tempo de pedir esse socorro a Jesus. Senhor, salva-me. Nós precisamos verdadeiramente, né, dessa salvação que vem de Deus. Precisamos confiar em Jesus, porque nenhuma tempestade pode ser maior do que o poder de Deus, meus irmãos. A gente precisa acreditar. Então, eles estavam, os discípulos, né, naquele barco que era sacudido pelas ondas. Será que hoje, na barca que nós nos encontramos, na nossa Igreja Católica, será que as ondas das novidades, das doutrinas obscuras também não estão sacudindo a embarcação de Jesus? Certeza está. E nós, que estamos vendo o vento soprar ao contrário, nos afastando da verdade, para quem nós iremos pedir socorro? Para Jesus. Precisamos dizer ao Senhor: Senhor, salva-me. Precisamos ter a coragem de pedir socorro a Jesus. Precisamos abrir o nosso coração para que a graça e a bênção de Deus nos seja dada, que a gente possa verdadeiramente assumir o nosso compromisso de católico e entender que o querer de Deus é importante para a nossa vida. Mais do que qualquer coisa, a gente precisa acreditar. E nessa nossa fé, que não deve vacilar, a gente sabe que nós somos medrosos. Às vezes parecemos corajosos, mas tem hora que a gente desanima. Porque a barca balança, as ondas do mundo batem forte contra nós. Nós precisamos rezar, esperar a resposta de Deus, o socorro de Deus, que com certeza virá e nós não iremos afundar. Estamos vivendo, eu posso até trazer uma figura para esse evangelho, para dizer para você que nós estamos nessa madrugada, que a cena se passa em uma madrugada. Talvez eu e você estejamos vivendo esta madrugada, essa madrugada de escuridão, né? E de escuridão profunda. E também as nossas forças, como as dos discípulos, estão se esgotando. E é nessa hora,
Diz o Evangelho que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas agitadas. Então Jesus vai ao seu encontro neste domingo, ao encontro da sua família. Se você acreditar e tomar posse, o mar agitado da nossa vida vai ter calmaria, porque Jesus vai nos socorrer. Então, Jesus, diz o Evangelho, que ele chegou em meio à tempestade. O barco já estava sendo sacudido. Por isso, a gente precisa entender que Deus muitas vezes ele chega no meio do problema e muitas vezes ele não retira, né, as provações de nossa vida. Muitas vezes ele permite para que a gente aprenda a atravessar o vale de lágrimas, o caminho obscuro, na certeza de que nós iremos encontrá-lo, porque ele é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Vamos pedir a Jesus para que ele possa acalmar toda a tempestade de nossa vida, que ele possa nos ajudar, que a gente possa fazer com que a graça de Deus, que é sempre oferecida para nós, que a gente não possa perder jamais essa graça. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. E no Evangelho de hoje ele está dizendo: coragem, sou eu. Não sou um fantasma. Sou eu, Cristo. Disse ele para os discípulos e está dizendo para nós. Então, meus irmãos, antes de acalmar o mar, Jesus procurou acalmar o coração dos discípulos. Então, antes de acalmar os problemas de nossas vidas, as tempestades de nossas vidas, Jesus quer que a gente acalme o coração, que a gente confie nele, que ele nos dê essa graça, porque não é fácil a caminhada de fé. Que Nossa Senhora ajude a todos nós. Que seja qual for o problema que você esteja vivendo aí na sua família, que o Senhor lhe dê força e lhe dê coragem. Que toda a tempestade da sua casa, da sua vida, do seu coração, se possa encontrar a calmaria de Deus, que a gente possa viver conforme o desejo do Senhor. Eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, que a bênção e a graça de Deus aconteça na sua vida, na vida da sua família. Acredite, Deus está ao nosso lado. Um maravilhoso domingo para você, para sua família. A gente se encontra mais tarde, daqui a pouco, com a graça e a bênção de Deus. Não deixe de participar da missa, da Santa Missa aí na sua paróquia. Se você quer se tornar um apoiador da nossa missão, aí na tela tem a forma de você ajudar. Deus lhe abençoe, lhe recompense com o céu. Até daqui a pouco, se Deus quiser.